Este ano, o número de casos de dengue em Mato Grosso já se aproxima de 30 mil. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Dengue, Chikungunya e Zika, divulgado pela Vigilância em Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, aí, entre essas doenças, a que tem mais preocupado a população é o Zika vírus. Para falar sobre como está o controle dessas doenças em Mato Grosso, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Flávia Guimarães. Boa tarde, obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. A gente pode entender, ou de repente ver que esses 28 mil casos e meio aí que a gente registrou todo ano passado, pode ter ocorrido aí, enfim, uma notificação efetiva dos casos ou não? Houve um aumento mesmo da doença no estado? A gente analisa como um aumento mesmo da doença, porque mesmo estando com 28 mil casos notificados de dengue, a gente sabe que ainda existe uma subnotificação. E aí, como tem as outras doenças, às vezes os sintomas, eles são muito parecidos e confundem, os profissionais acabam não notificando. A gente ainda espera um número maior de casos, que esse número ele ainda tem uma subnotificação por trás dele. Dá para tentar entender, coordenadora, por que a gente chegou então a essa gente quantia? já tem um aumento, a dengue ela é uma doença que ela vai acontecendo o ano inteiro e que esse aumento ele acontece conforme você tem o surgimento de um novo sorotipo, a circulação de um novo sorotipo, e nós estamos com a circulação do novo sorotipo desde 2012, o sorotipo 4, e isso é uma das explicações para que a gente ainda continue tendo aumento de casos. Mas o fato de você ter os casos é porque você tem o mosquito transmitindo a doença, senão a gente não teria esse aumento de casos. Então, tem o sorotipo circulando, isso faz com que aumenta, e aí a gente teve a reintrodução do sorotipo 1, que faz também com que isso aumente os casos. À medida que você tem um novo sorotipo circulando, você tem uma possibilidade de aumento de casos. A população não começou a levar a sério a dengue, principalmente porque agora houve essa relação do mosquito transmissor com outras duas doenças? Sim, a gente tem visto que a população está um pouco mais preocupada, um pouco mais sensível, se comprometendo mais, porque antes você tinha a dengue que te preocupava porque ela leva a óbito, ela tem os casos graves, mas agora você tem a vinculação de mais duas doenças. Uma doença que é chikungunya, que pode deixar a pessoa com sintomas até 5 anos, que são as dores articulares, que pode se manter até 5 anos, e o Zika, que está relacionado a casos de microcefalia. Então, uma gestante pode vir a ter uma criança que vai depender, que vai ter necessidades especiais. Então, isso tem deixado a população mais sensível, mas há necessidade que ela realmente vá para o combate e não deixe esse mosquito nascer. Rondonópolis registrou, falando de dengue especificamente, um crescimento aí de 195% dos casos. Isso explica também por que a cidade também é com o maior número de registros aí de gestantes que deram à luz crianças com microcefalia. Sim, como a gente é uma doença, todas elas transmitidas pelo mesmo vetor, se você está tendo a transmissão de uma, possivelmente você pode ter a transmissão das outras também, o que está vinculado a essa questão de ter esses casos de microcefalia na região, né, que tem o Aedes aegypti, ele está transmitindo essas 3 doenças e aí vai se aumentando e aparecendo os casos. E também o fato dos profissionais estarem sensíveis à notificação, que a gente tem visto casos acontecendo no estado, no Brasil, como uma forma geral, mas ainda muitos profissionais não notificam, que é o que a gente tem buscado com os profissionais, a notificação desses casos. Suspeitou, tem que se notificar, porque é quando o serviço de saúde conhece os casos, a população fica sabendo e os cuidados também acontecem em cima desses casos que são notificados. É uma frente de trabalho, então, preparar hoje o agente, o funcionário do município que está lá bem distante, a identificar a doença. Sim, a gente, como são doenças parecidas, como eu já disse, tem sintomas específicos, mas há necessidade dessa notificação, que aí é quando você consegue saber que naquela região há um registro de caso, há a necessidade de uma intervenção maior do Estado ou de outros órgãos naquele momento, porque está tendo um surgimento inesperado de casos naquela localidade. E agora que a gente está entrando num período de chuvas intensas, como é que está sendo o trabalho do Estado junto com os municípios? É mais orientativo, como a gente vê, ou vai chegar num ponto de punição mesmo? Como assim, o município ele tem o papel de executar as ações, o Estado ele acompanha, monitora e dá esse suporte conforme o município vai colocando a necessidade. Então, a orientação maior em relação ao combate do vetor, isso utilizando de várias instituições para esse combate, escola, organizações não sociais,
polícia, quem tiver disponível e a população em si para trabalhar essas ações de combate dentro do município. E aí, em conjunto com eles, a gente está fazendo esses planos, está intensificando para que a gente não tenha aumento de casos e continue tendo a transmissão neste período. Como é que tem sido essa relação com os municípios, esse trabalho de parceria? A gente lembra que bem no início, quando houve a notificação, divulgado o número de casos de microcefalia, a Secretaria de Saúde de Rondonópolis chegou a convocar a imprensa para desmentir os números que eles haviam encaminhado para o Estado. Isso dificulta o trabalho também. Sim, como eu coloquei, o município ele tem esse papel de executor e ele é autônomo. E ele tem que fazer essas informações, fazer essas notificações para que o Estado trabalhe junto. Tem municípios que a gente sabe que está acontecendo coisas, que está acontecendo casos, mas a gente não tem essa notificação. Então, há uma certa, não vou dizer dificuldade, mas um entendimento errado, porque o que é a notificação? É a informação desse caso, a informação da ocorrência, mas não é a confirmação. A confirmação ela vai se acontecer com o processo de investigação. Então, às vezes, os gestores pensam que quando eu notifico, isso é ruim. Isso não é ruim. A gente sabe que naquela situação, que naquele local há necessidade de uma intervenção, há necessidade de um apoio técnico, uma necessidade de recurso. Então a gente acompanha junto com eles. Então esse entendimento às vezes ele é um pouco complicado. Acaba fazendo com que o Estado demore para ajudá-los, até no envio de recursos, no caso. Isso, porque se você não sabe o que está acontecendo, não tem como você ajudar, não tem como você intervir. No nosso boletim que a gente solta semanalmente, tem mais de 40% dos municípios que não informam a situação da infestação do Aedes aegypti lá naquela localidade. Então você não sabe como está lá. Pode ser que lá já esteja com risco de epidemia, em alerta, que é o monitoramento que a gente faz. Então a gente busca com eles essa informação e cada vez mais insensibilizar da importância de passar para que a gente possa acompanhar junto. Os moradores desses municípios, eles não podem fazer alguma coisa, cobrá-los? Pode, porque é papel tanto do serviço público quanto da população fazer as notificações, informar a situação de saúde daquela localidade. Só voltando um pouquinho sobre essa questão da Zika, que preocupa muito as mulheres, principalmente as gestantes, essa relação da doença na mulher que gestante teve o Zika vírus confirmada com a microcefalia. Discute-se muito, fala-se muito que uma criança com até 7 anos também pode, se ela pegar a doença, ter algum problema. É fato isso, não? A gente tem tido várias informações que estão sendo vinculadas. A vinculação da vacina, que a microcefalia ela foi causada pela vacina e a gestante nesse período ela não toma a vacina da rubéola, que foi a vacina que falaram, que vincula, teve essa informação que para criança menor de 7 anos ou para idoso tem o maior risco de ter alguma outra doença neurológica. O que nós temos, como é uma doença nova, essas complicações elas são novas, elas estão em estudo e a cada dia a gente está tendo uma informação nova. No começo a gente falava que a Zika era uma doença benigna e que não tinha complicação. Hoje em dia a gente está vendo a associação com todas essas complicações, com a microcefalia, com os casos de Guillain-Barré. O que já se tem hoje é que esse vírus ele tem tropismo, ele tem afinidade pelas células neurológicas. Então, todo mundo tem as células neurológicas. Criança e idoso, ele tem mais risco pelo seu quadro imunológico, mas não tem nada dizendo que vai acontecer se uma ainda pessoa não tem essa confirmação. Que uma criança menor de 7 anos, ela pegou Zika, ela vai ter um quadro neurológico. Não, isso a gente não tem. A gente tem sim essa sensibilidade do vírus pelas células neurológicas. Além da lição de casa que todo mundo já sabe, de não deixar nada acúmulo de água, qual é a orientação para gestantes, então? A gestante, ela tem que se proteger com a utilização de roupa, de manga comprida, de calça, a utilização do repelente. Se ela sabe que em determinado local há presença de mosquito, evite ir, evitar os horários do começo da manhã e do final da tarde, que possa ter contato com o mosquito, que a gente sabe que é onde ele está mais na ação, que ele está fazendo a transmissão e evitar esses momentos. Então, é o cuidado mesmo, de você evitar a picada do mosquito. Essa é a maior prevenção. Além de estar olhando a sua casa para não deixar criadouros, da família, dos vizinhos, a gente tem que pensar que o mosquito ele não pode nascer, que ele não pode voar e que ele não pode picar. É esse o nosso combate, porque depois que a doença está instalada, a gente vai só cuidar
melhorar um pouco a qualidade de vida dessa criança ou dessa pessoa que se tiver alguma complicação. Mas aí você já não tem mais o que fazer. Então é trabalhar na prevenção e no combate ao vetor. Certo. Coordenadora, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia e pelos esclarecimentos. De nada, estamos disponíveis. Obrigada.